Vamos invocar o Senhor um pouco, irmãos? Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, abençoa-nos essa noite. Oh, dá-nos a porção da Tua graça. Oh, que a Tua palavra ganhe o nosso coração. Oh, nos ilumina essa noite, para que possamos comprar mais um pouco de azeite. Oh, Senhor, e ser vigilantes, ser fiéis. Oh, Senhor, abençoa todos nós. Amém. Viver na realidade do reino de Deus é o tema geral dessas mensagens. Viver na realidade do reino de Deus. O título da mensagem é Ser vigilante na vida e fiel no serviço. A fim de viver na realidade do reino, irmãos, nós devemos atentar para esses dois aspectos. Um não substitui o outro, certo? Nós precisamos ser vigilantes na vida e fiéis no serviço. A questão de nós... Esse texto, irmãos, está em Mateus 24 e 25, que refere-se à manifestação do reino, né? Mas para que sejamos introduzidos na manifestação do reino, nós precisamos hoje viver na realidade do reino. E no capítulo 24, o Senhor nos diz que nós devemos vigiar e ser apercebidos. Na outra porção, ele fala que nós devemos ser fiéis e prudentes. Mas, agora, no capítulo 25, é nos mostrado a maneira de sermos vigilantes e também a maneira de sermos fiéis e prudentes. Amém? Então, irmãos, nós realmente precisamos de ambos. Precisamos ser vigilantes na vida e fiel no serviço. A vida, irmãos, é para o serviço. A vida, ela resulta no eu servir o Senhor. Eu não tenho a vida, eu não posso ganhar vida para ser colocado numa estante que os irmãos, olha só como esse irmão tem vida. Não. A vida que nós temos tem que resultar em o quê? Em serviço. Se nós temos a vida e a vida cresce, isso resulta no serviço. O hino que nós cantamos fala assim, a obra é o transbordar da vida que nós temos. Então, quando você tem bastante vida, o transbordar dessa vida resulta no quê? Resulta na obra, resulta no serviço. E a experiência em nós é o falar supremo. Se obra e viver são um, a obra tem progresso. Mensagem, vida sendo um, palavras têm sucesso. Se obra e viver são um, irmãos, por favor, quem escreveu esse hino foi o irmão Lee. Então, tem que prestar atenção em cada linha. Se obra e viver são um, a obra tem progresso, certo? Nós podemos, muitas vezes, querer fazer a obra sem ter vida. Aí, não adianta nada. Ou você fala que está cheio de vida, mas nem ao menos compartilha com os irmãos. Compartilha na reunião da igreja. Então, onde que está o serviço? Onde que está o dispensar da vida para a edificação do corpo de Cristo? Então, irmãos, é impressionante. A estrofe 3 fala assim, não é humana a atuação, mas de poder eterno. Não é labor exterior, mas um vigor interno. Não é questão de só fazer,
mas vida confessando. Não é agir para glória ter, mas Cristo expressando. Quando nós buscamos tal vida, irmãos, se nós buscamos tal vida, nós precisamos que essa vida, ela seja o transbordar, e esse transbordar vai ser, vai ser resultado em uma obra, em servir ao Senhor. Amém? Com respeito à vigilância, o Senhor em Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Depois vai falar sobre a parábola dos talentos, que é a segunda parte da mensagem, né? Mas aqui no Algarismo Romano 1, fala assim: para a vida precisamos de azeite, o Espírito de Deus, ou seja, do seu encher, para sermos capacitados a viver a vida de virgem para o testemunho do Senhor. Puxa, irmãos, os irmãos já compartilharam. Essa mensagem, esses hinos que nós cantamos, eles são, de certa forma, uma advertência para nós. Por quê? No aspecto da vida, todos nós somos virgens. Amém? No aspecto da vida, todos nós somos virgens. Só que aqui, tinha 5 virgens prudentes, que além do azeite na sua lâmpada, também tinha azeite na sua vasilha. E tinha 5 virgens nécias, ou seja, elas só tinham a lâmpada acesa, mas não tinha nenhum azeite na vasilha. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente ganhar azeite. Muitas coisas nessa vida talvez você já tenha cobiçado e não deu certo porque o dinheiro não deu, né? Mas tem uma coisa que é muito mais preciosa do que qualquer bem material, e esse o preço nós podemos pagar. Nós precisamos nos encher do Espírito. Não é muito difícil. É um dinheiro bom, né? É um dinheiro bom que a gente ganha e ele é bem gasto. É comprar o azeite. Eu falo comprar e ganhar, mas é, na verdade, comprar porque tem um certo preço a ser pago. Hoje os irmãos precisaram vir para a reunião e deixaram lá a sua casa quentinha. De certa forma, estão pagando um preço, né, Tiago? Ainda mais lá embaixo na estância, um frio que faz, né? Mas, irmãos, esse preço é muito baixo, é muito barato pelo resultado que ele nos traz. O Espírito sendo acrescentado em nós, para que nós sejamos virgens prudentes, que carregam o testemunho do Senhor nessa era de trevas. Esse mundo não está em trevas. Está em trevas. No comércio, na política, em todos os lugares há trevas, irmãos. Nós precisamos ser aqueles que carregam as lâmpadas, não somente elas, mas cheias de azeite na vasilha, para sermos luz nesse caos que nós vivemos, nesse mundo de trevas. É ou não é? Então, a vida, irmãos, repetindo, a vida é para o serviço. Nós precisamos, eu não vou ler todo o matinal, eu não vou procurar os estudos vida e tudo para vir aqui e mostrar uma bela mensagem. Eu preciso ganhar vida. O Espírito Santo dentro de mim pode tocar o Espírito dentro de vocês. O nosso Espírito mesclado só pode ser tocado com o Espírito. Então, eu preciso de vida. Aí,
Quando eu tenho vida, o serviço flui. Amém? Senhor Jesus, para a vida precisamos de azeite, o Espírito de Deus, ou seja, do seu encher, para sermos capacitados a viver a vida da Virgem, para o testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas juntamente com as suas lâmpadas, indicando que as virgens prudentes, além das lâmpadas, sabe que a lâmpada, Provérbios 20 e 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o nosso espírito é a lâmpada. Ele foi regenerado, ele já está vivo, ele está aceso. Mas nós não simplesmente podemos estar aceso, nós precisamos queimar. Certo? Nós precisamos estar com nossas vasilhas cheias de óleo. Precisamos ser prudentes. Amém? O versículo 9, daí quando as nécias também acordaram, a lâmpada está se apagando, dá um pouco do vosso azeite. Não, eu não posso dar meu azeite. Você tem que comprar. Ela não tinha mais onde comprar. Hoje, irmãos, é a era da graça. Hoje é a era de nós comprarmos o azeite. Amém? E como eu falei, o preço não é tão caro. Para que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. Elas foram comprar, porém chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ó Senhor Jesus! Naquele tempo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. As virgens representam os crentes no aspecto da vida. Eu já falei alguma coisa, mas agora estou lendo o esboço. Os crentes que são o povo do reino são como virgens castas, levando o testemunho do Senhor, a lâmpada, na era das trevas, e saindo do mundo para encontrar-se com o Senhor. Para isso, eles precisam não apenas do habitar interior, mas também do encher do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos do encher do Espírito Santo. Onde ele nos enche? Ele enche a partir do nosso espírito mesclado, mas aí ele ganha cada parte da nossa alma para que a nossa vasilha, a nossa alma seja também saturada com o Espírito Santo. Do seu Espírito, a fim de que a luz divina resplandeça nas partes interiores do homem. O Espírito de Deus, como azeite, deve encharcar, mesclar-se com o Espírito do homem como o pavio e queimar junto com o Espírito do homem. Essa leitura é muito boa, né? Os crentes resplandecem a luz do Espírito de Deus a partir do seu Espírito. Agora, se nós precisamos resplandecer e não temos o azeite, o nosso resplandecer é só aquela chaminha piloto. Já viram, né, aqueles aquecedor a gás? Tem uma chaminha piloto. Quando você abre a água, a válvula abre o gás e fica aquele fogo. Então, irmãos, nós precisamos esquecer que nós não somos chama-piloto. Nós precisamos, né, queimar. Nosso espírito precisa estar encharcado e queimar junto com o Espírito. Puxa, irmãos, o Espírito é em nós, né? O Senhor quer fazer de nós aqueles que vão transmitir graça
para os demais, para os incrédulos, para os irmãos, né? E para isso, o que nós precisamos? Precisamos nos encher do Espírito. Amém? Assim, os crentes tornam-se a luz do mundo e resplandecem como uma lâmpada nas trevas desta era, carregando o testemunho do Senhor para glorificação. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, não há escapatória. Vida e serviço andam juntos. Vida e serviço andam juntos. Nós, como crentes, precisamos de ambos, tanto de vida como de serviço, certo? Mas nunca nos esqueçamos que o serviço é o resultado da vida. Eu vou pular um pedaço aqui que... Eu vou no B minúsculo. Não, eu vou ler o A minúsculo também. O homem é um vaso feito para Deus. E a personalidade do homem está na sua alma. Logo, vasilha em Mateus 25:4 representa a alma dos crentes. Tá bom? B. As 5 virgens prudentes não apenas têm azeite nas suas lâmpadas, mas também levam azeite em suas vasilhas. O fato de terem azeite em suas lâmpadas representa que tem o Espírito de Deus habitando em seu espírito. Isso é um fato. E o fato de levarem azeite em suas vasilhas representa que elas têm o Espírito de Deus enchendo e saturando a sua alma. Louvado seja o Senhor. Quando nós atentamos para um texto desse, nós precisamos pensar, Senhor, quanto do Espírito já saturou a minha alma? Puxa, será que o que eu gostava 5 anos atrás, 1 ano atrás, eu ainda gosto, de tal forma que isso me atrapalhe de vir para a reunião ou me atrapalhe a vida com o Senhor? Né? Tem um hino que fala assim, achamos aquele que cada dia mais precioso é. Então, irmãos, cada dia ele tem que ser mais precioso. Cada dia, o comprar o azeite precisa ser normal para nós. Comprar ou ganhar. Tanto faz, né? A salvação, irmãos, é gratuita. A salvação, basta nós crermos no Senhor e fomos salvos, a nossa lâmpada ficou acesa. Mas, para que haja o encher do Espírito, nós devemos pagar um certo preço. A palavra comprar em Mateus 25:9 indica que há um preço a ser pago. O encher do Espírito Santo tem um custo. Como? Abandonar o mundo, lidar com o ego, amar o Senhor acima de tudo e considerar tudo como perda por causa de Cristo. Tá bom, irmãos? Abandonar o mundo. Há uma coisa que é muito sutil, que é o mundo. O pecado é facilmente reconhecível. É grosseiro. O irmão falou assim, o pecado é como você está com uma camiseta branca e está suja de barro. Isso é o pecado, todo mundo vê. Mas sabe o que é o mundo? É uma camiseta colorida, bonitinha. Ah, Senhor, isso aqui não tem nada demais. Né? Mas, irmãos, temos que abandonar o mundo. 1 João 2,15, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lidar com o ego. Irmãos, a questão de lidar com o ego, nós só conseguimos perceber isso se temos luz.
Se temos luz pelo fato de irmos à palavra. Senão a gente nem sabe o que é ego. Uma vez a irmã Teresa foi visitar uma pessoa e começou a falar da bênção que é estar na vida da igreja. Olha, a gente tem que aprender a negar o nosso ego. Ela falou, o que é ego? Ego é isso, isso e aquilo. Ah, eu não tenho ego. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, para saber o que é o ego. Amar o Senhor acima de tudo. Amar o Senhor acima de tudo. E considerar tudo como perda por causa de Cristo. Se nós não pagarmos esse preço hoje, teremos de pagá-lo após ressuscitarmos. Senhor Jesus, o Senhor disse para a igreja em Laodiceia, aconselho-te que compres de mim. Precisa comprar. Nós precisamos pagar um preço. Ouro refinado pelo fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos, a fim de que vejas. Aleluia. B. Diariamente, desculpa, irmão, não li o D minúsculo. Nossa necessidade urgente é ganhar mais do Espírito, como a consumação do Deus triuno processado. Viver uma vida de comprar uma porção extra do Espírito para saturar todo o nosso ser. Nós não podemos ser pesados e achados em falta. Assim como o rei Belsazar, né? Chamaram Daniel lá para ler a escritura da parede, e ele falou assim, tekel, parsim, né? Tekel, parsim. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Você já pensou? No tribunal de Cristo? Quando cada um vai receber o que tiver feito? E aparecer lá essa frase para nós, você foi pesado, Joel, você foi achado em falta. Ó Senhor, tem misericórdia. B, maiúsculo. Diariamente, precisamos ser vigilantes, pagando o preço para comprar o Espírito como o azeite dourado, a fim de suprirmos as igrejas com o Espírito para o testemunho de Jesus e sermos recompensados pelo Senhor para participar da ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, não se sinta incapacitado. Se o Senhor te der o sentimento para visitar um irmão, você precisa ir. Precisa levar a palavra de vida para esse irmão. Essa é a maneira, irmão, de se desenvolver o talento. Nós vamos ver depois. É uma maneira de você multiplicar o seu talento, ou de ao menos colocar para o Senhor receber juros. Colocar na mão dos banqueiros. Então, quando nós temos oportunidade para visitar os irmãos, nós precisamos fazê-lo. Né? É gostoso, né, Ezequiel? Ezequiel foi comigo a última vez em Rio Claro. Irmãos, é muito doce ter comunhão com os irmãos. Você sai renovado. Não sei se eles ficaram renovados, mas nós, né? Ó Senhor Jesus. Mas é muito bom, irmãos. Né? Diariamente. Bom, eu todo sábado venho em reunião e domingo venho em reunião da mesa. Já não está bom? Não. Diariamente. Dia a dia. Dia a dia precisamos pagar o preço para comprar o Espírito. Assim nós seremos recompensados pelo Senhor para participar da ceia das bodas do Cordeiro. Muito bom. Eu queria que bastante irmãs tenham o matinal aí. Eu queria que as irmãs lessem o número 1 embaixo do B. Amém. Irmãos, precisamos mostrar tudo como perda por causa de Cristo, a fim de ganhá-lo
e ser achados nele e conhecê-lo. Olha, o que as irmãs leram, amar o Senhor acima de tudo, tendo nossos olhos abertos para ver a sua preciosidade suprema. Aquilo que eu falei daquele hino, cada dia o Senhor tem que ser mais precioso para nós. Senão, se eu, como diz o outro, né, chicora na horta, tanto faz chover como ventar, a reunião pode estar pegando fogo e eu estou apagado. Não é assim, irmãos. Nossos olhos precisam ser abertos para ver a preciosidade suprema dele e considerar tudo como perda, por causa de Cristo, a fim de ganhá-lo e ser achados nele. Irmãs, o 3. Por favor, irmãs, vamos ler de novo, com um novo começo. Foi muito fraco. Precisamos desfrutar do Senhor na palavra todos os dias de manhã cedo, para termos um novo começo diariamente. Aleluia! Salmo 119 tem 2 versículos maravilhosos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Irmãos, isso é uma advertência, cada um lê, cada um ouve e considere a si mesmo. Amém? 4, irmãos. Precisamos lidar cabalmente com os pecados. Uma vez o irmão disse o seguinte, ele queria fazer uma confissão completa. O que acontece quando você vai fazer uma confissão é que nunca acaba. Porque à medida que você tem comunhão com o Senhor, a luz aumenta. Para mim, a modo que eu maltratava a minha esposa há 10 anos, talvez não fosse problema. Hoje eu já não posso fazer isso, né? Então, à medida que a luz aumenta, nós precisamos lidar com os nossos pecados. O Senhor vai requerer de nós aqueles pecados dos quais Ele nos iluminou. Nós nos vamos a Ele, né? Agora, se nós não temos comunhão com Ele, não temos luz, como é que Ele vai mostrar? É isso, não é? E Ele falou que lidar com o pecado é a mesma coisa de lavar um boneco de barro. Você joga água, só sai água suja. Nunca acaba de lavar um boneco de barro. Irmãs, o 5. Precisamos permanecer na comunhão com o Senhor diariamente e a cada hora. Amém. Comunhão com o Senhor diariamente em cada hora. 6. Precisamos remir o nosso tempo e usar a nossa energia para sermos saturados e encharcados com a palavra sagrada de Deus. Aleluia. 7, irmãs. Precisamos ser vigilantes, estar alertas quanto à nossa vida de oração, remindo o nosso tempo para orar. Remindo o nosso tempo para orar. 8, irmãos. Irmãs, Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, falando palavras torpes, pobres, nocivas, ofensivas ou inúteis. Antes devemos falar palavras de graça, para dar graça aos que ouvem. aleluia. Graça aos que ouvem. 10. Não devemos apagar o espírito. Antes devemos regozijar-nos sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu vou ler esses 4 versículos, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. Regozijai-vos sempre,
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. No dia 3, na quarta-feira dessa semana, tem uma advertência que eu gostei demais sobre não apagar o Espírito. Depois os irmãos leem, pode vir aqui ler. 11. Amém. 12, tudo junto. Precisamos encher-nos com o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, como o suprimento do corpo de Cristo, a fim de vivermos Cristo para o seu engrandecimento. Aleluia. O irmão Hamilton vai continuar. Amém? Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Está diferente hoje, irmão? Eu e o Joel estamos substituindo um irmão que ficou doente e não pôde comparecer. E então, viver na realidade do reino de Deus é ser vigilante na vida e fiel no serviço. E o Joel falou principalmente o primeiro aspecto, apesar que ele fez um ping-pong, foi para o primeiro, para o segundo, né? E falou dos dois aspectos, tanto ser vigilante na vida como ser fiel no serviço. E afinal, então, irmãos, o que é ser vigilante? Nós todos temos conceitos e preconceitos, né? É mais conceito que preconceito. O que é ser vigilante? Segundo isso que o senhor está falando conosco. Você chegou a uma conclusão, não? Tem a parábola das 10 virgens, é a dica. E tem um contexto onde isso aparece. Tanto a parábola das 10 virgens, quanto a parábola dos talentos, aquela que o Senhor deu 5 talentos, ele ia se ausentar, chamou os seus servos e deu 5 para um, 2 para um para o outro, e se ausentou. Depois ele volta, um dos 5 multiplicou para 5, o de 2 para outro 2, e um deles escondeu, né, temendo esse Senhor. E as 10 virgens? Então existem 2 aspectos. Esses 2 aspectos também nos acompanham. Por um lado, nós somos virgem no aspecto da vida, como aquelas que foram prometidas, como Paulo fala, né? Preparei como virgens puras a Cristo. Quer dizer, nesse aspecto, nós somos todos aqueles que têm esse relacionamento com o Senhor, que um dia seremos desposados, um relacionamento de amor, mas temos um outro aspecto, que é o aspecto de servos. Na realidade, a palavra na tradução, os irmãos estão ouvindo bem? Aqui no ouvido, aqui parece que está meio assim. Existe o aspecto de servo, e a tradução, eu sinto que às vezes a tradução de servo ficou assim um pouco amena, você não achou, Gessé? Um pouco soft, macia. Na realidade é escravo, porque o irmão que compartilha, e em inglês está slave, é escravo, e nós usamos servo. Tá bom. Servo ou escravo
Esse é o outro aspecto que nós estamos e temos que estar diante do Senhor. Com relação à virgem é o aspecto da vida, mas com relação aos escravos é uma questão de fidelidade ao seu Senhor. E no contexto em que está no capítulo 24 e 25, o Senhor está apresentando ali no capítulo 25, aquilo que o Joel já compartilhou, como é que nós poderemos ser servos fiéis, né? O capítulo 24, na realidade, irmãos, ali é uma profecia. Quem que está dando essa profecia? Qual é o profeta ali? O próprio Senhor. O Senhor está profetizando a respeito do fim dos tempos, de como serão aqueles dias. E imediatamente após isso é que aparece essa situação dessas parábolas das 10 virgens e dos talentos. Então, volto à primeira pergunta que eu fiz, entendeu? Você já descobriu o que é ser vigilante? Será que ser vigilante é ficar acordado dia e noite? Se eu dormir, dancei. É assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Vigilante nesse contexto é nós não perdermos nenhuma oportunidade de comprar azeite. Você, no seu relacionamento, no teu dia a dia, no convívio, em tudo que você fizer, não importa se você acabou de se converter ou se você tem 50 anos na vida da igreja. Na soberania de Deus, vai ser apresentado para nós situações em que nos permite comprar o óleo. Quando que é isso? Se você está descuidado, sabe o que acontece? Você reclama da situação. Mas se você é uma pessoa vigilante, você sabe que aquele é o momento de você negar-se a si mesmo. E você está comprando óleo. Você está abastecendo a vasilha de azeite. Porque nós vimos aqui, o irmão acabou de compartilhar, que a vasilha nada mais é que a nossa alma. E o nosso viver, irmãos, é a nossa alma. É a nossa mente, é a nossa vontade, é a nossa emoção. Todo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, gira em torno da nossa alma. Tudo que ocorre conosco está na nossa mente, vontade e emoção. Então nós vamos nos deparar em todo tipo de situação que nos permite ser vigilantes. E o que é ser vigilante, então? É comprar azeite. E você compra azeite quando você age segundo o Espírito, negando o teu ego, negando a tua vida da alma. Senhor Jesus. Tenho 20 minutos. Eu vou ler um pouco. O bom era nós passarmos um dia compartilhando a respeito disso, irmãos. É extremamente prático e necessário. Tanto um aspecto da vida, quanto o aspecto da fidelidade como servos do Senhor. Então, em princípio, eu estou no algarismo romano número 2. Tá certo, irmãos? Então, como cristão, nós temos esses dois status, como virgens e como servos. E o Joel também já disse, não podemos ter um sem ter o outro. Agora nós entendemos um pouquinho mais. O que significa ter um e sem ter o outro? Não é possível. É a mesma pessoa. Precisamos de vida para poder servir. E não conseguimos servir sem ter vida. Aleluia! Isso somos nós diante do nosso Senhor. Por isso que tem esse título, ser vigilante na vida e fiel no serviço. O algarismo romano número 2 diz, para o serviço, para a obra,
precisamos do talento, do dom espiritual, para sermos equipados como um bom servo para cumprir o que o Senhor pretende cumprir. Tá bom? Precisamos ser equipados. É isso que nós vamos ver a partir daqui. A parábola chama de talentos, e esses talentos nada mais são do que dons dados, os dons que Deus nos deu para servir. E esses dons, na realidade, é proveniente da graça de Deus. Nós vamos ler os versículos que vai nos deixar mais claro a respeito disso. Mas antes, eu gostaria de ler alguns versículos para, se os irmãos não conhecem, mas nós vamos ler sobre o dom dos talentos. É que aqui, logo no algarismo Roma número 2, está 24, 41 a 51, é muito versículo. Vou ler pelo menos o 25, 20 e 25, 21. E aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei, entra no gozo do teu Senhor. E a partir da letra A, nós vamos ver cada aspecto referente a isso. Antes, eu gostaria de ler no reavivamento matinal, no dia 4, se os irmãos quiserem acompanhar, pelo menos algumas frases antes de entrar aí na letra A, 1, 2, 3, que nos deixa bem mais claro. Eu só assinalei algumas coisas aqui, e como os crentes têm uma condição dupla, nós já estávamos falando sobre isso. O primeiro aspecto dessa condição dupla está relacionado à vida e o segundo ao serviço. Ambos, tornando-nos adequados em vida e em serviço. Na vigilância, eu estou pulando, irmãos, na vigilância, somos virgens. Isso se relaciona ao que somos, mas em fidelidade, somos escravos. Isso se relaciona ao que fazemos. Então, existe um aspecto, sempre tem esse aspecto, sempre tem dois lados, né? Nós já vimos, acho que foi na semana passada ou retrasada, aquela visão que Pedro, quando o Senhor pergunta: e vós que dizeis que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? Sempre dois aspectos, sempre dois aspectos. Sempre dois lados, lá de dentro, lá de fora. Até aqui tem esses dois aspectos, lá de dentro e lá de fora. Se você for ver, no que se refere às virgens, é um aspecto interior. E no que se refere ao serviço, é o aspecto exterior. Mas o aspecto exterior está dependente do aspecto interior. E você não pode ter apenas o aspecto interior sem ter o aspecto exterior. Porque se você só é uma pessoa, entre aspas, espiritual, e aí? De que serve? Você pode ser alguém como aí, ninguém gosta de ficar citando muito Tiago, mas é uma fé inoperante, né? Quer dizer, é fé sem obra, né? É Tiago que fala isso, né? Fé sem obra é morta. No caso aqui, é você ser, entre aspas, espiritual, mas sem o teu serviço fiel ao Senhor, né? Quer dizer, você está pela metade. Né? Nós não podemos, nós temos esses dois aspectos, Para as virgens, o Senhor é o noivo, mas para os escravos, ele é o Senhor. Aí tem um parágrafo, o segundo parágrafo da página 109, diz: as virgens precisam de algo interior, o encher interior do azeite na vasilha. Os escravos, contudo, precisam de algo exterior, o talento espiritual. O encher do Espírito Santo é interior, mas o talento, o dom espiritual é exterior. Como vasos, precisamos do azeite interiormente. E como escravos, precisamos dos talentos exteriormente.
Preste atenção agora nesse pequeno parágrafo. O azeite que enche o vaso atinge o fundo do vaso. Não perca o detalhe. O vaso é a nossa alma. Então, o encher começa do fundo do vaso. Não é assim? Você não consegue encher uma vasilha de cima para baixo. Você enche ela de baixo para cima. Então, o azeite começa a encher. O azeite que enche o vaso atinge o fundo do vaso. É a partir do interior que a renovação do nosso ser acontece. E é de lá que a transformação se manifesta. Puxa, isso é extremamente prático, né? Extremamente prático. Vou ler só mais um trechinho, eu preciso me policiar aqui um pouco. Quanto à vida, está no meio do último parágrafo. Quanto à vida, precisamos ser renovados interiormente. E quanto ao serviço, precisamos ser muito ativos exteriormente. A letra A diz: o reino dos céus é como um homem que, se ausentando-se do país, isso é o Senhor já falando então sobre a parábola dos talentos, tá bom? Do capítulo 25. O reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Ele entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. E partiu. O 1 diz: os servos representam os crentes no aspecto do serviço. Eu volto a dizer aqui, esse termo servo aqui está muito brando, né? Os escravos. Representa os crentes no aspecto do serviço. Por favor, não me diga, né, e dói ao ouvido, mas como dói ao ouvido quando você ouve que eu sou o irmão fulano de tal. Misericórdia, irmão. Nós não somos o irmão fulano de tal coisa nenhuma. Nós somos escravos. Essa é a nossa classificação, né? Nós somos os irmãos responsáveis por, ou líderes. Você é escravo. Líder na vida da igreja é escravo. É aquele que serve os demais. Você quer ser o maior? Seja o que serve. Isso é ser líder. 2, os seus bens, não esqueça então o começo da parábola, né? O Senhor chamou os servos e entregou os seus bens. Os seus bens representam a igreja, com todos os crentes que constituem a família de Deus. Vou prosseguir. O 3 diz: os talentos. O que é os talentos? Ele lhes entregou os seus bens. A um deu o quê? Ele capacitou, né, para que o sirva. Deu talentos. Os talentos representam os dons espirituais. O encher do Espírito em vida nos capacita a usar o dom espiritual no serviço, na obra. E o dom espiritual no serviço corresponde ao encher do Espírito em vida para sermos membros perfeitos de Cristo. Os dons do Espírito se tornam, irmãos, a nossa habilidade para servir os santos. O dom aqui é o Espírito tornando-se a nossa habilidade. Eu tomei nota aqui, eu escrevi assim: temos que falar pelo dom espiritual que é desenvolvido em nós pela graça e não pela nossa habilidade natural em falar.
ou pela nossa eloquência. Senhor Jesus, se não estamos cheios do Espírito, o nosso serviço é natural. E com isso, irmãos, eu gostaria de ler Romanos 12, 6, que embasa sobre os dons espirituais. Aqui diz assim, Romanos 12, 6. E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Percebe, irmãos? Os dons que temos, aqui nesse versículo, diferente lá de Efésios, mas aqui diz que tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. O que é graça, irmãos? Graça é o desfrute. Aleluia. Se você desfruta de Cristo, eu vou dizer que o teu dom vai aumentando. E é esse dom que é usado para servir na casa de Deus. Ou, em outras palavras, significa que se você não desfruta, se você não se constitui, se você não tem a graça de Deus, você não tem dom. Você pode ter algo natural, mas não algo proveniente da graça de Deus. Você só pode servir na casa de Deus mediante o desfrute da graça de Deus. Isso resulta no dom. Esses são os talentos. Senhor Jesus. Então, quando desfrutamos a graça, o que nós temos é os dons manifestados para o serviço do Senhor. Em Pedro, eu gostaria de ler nota, irmão, mas não vai dar tempo. Não temos tempo. Mas esse versículo de Pedro diz, 1 Pedro 4,10 diz, cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo? Isso vai embasar aquilo que nós estávamos compartilhando. O que nós dispensamos não é algum tipo de convencimento. O que dispensamos é a graça que desfrutamos. Isso é o dom efetivamente. 4. Os irmãos perdoem. Muita coisa talvez não vá ficar muito claro. Mas aí podemos ter mais comunhão. Tá bom? O 4 diz, o gozo do teu Senhor representa o desfrute do Senhor no reino vindouro como uma recompensa pelo nosso serviço fiel a Ele. Isso refere-se à satisfação interior, não à posição exterior. Participar do gozo do Senhor é a maior recompensa, melhor que a glória e posição no reino vindouro. Aleluia. Anelamos ver a alegria do Senhor, né? Participar desse gozo. Porque o versículo que nós lemos, né? O Senhor fala assim, para aquele que multiplicou os talentos, entra no gozo do teu Senhor. O 5 diz, nessa era, devemos usar o dom do Senhor para salvar as pessoas e ministrar-lhe suas riquezas. É para isso que os dons são concedidos. Infelizmente, ao longo da história do cristianismo, isso, se teve um negócio que foi deturpado, é isso. O chamado dom espiritual existe, mas virou show. Né? Virou show. Dom de falar em língua, dom de tudo. Né? Expulsar demônio. É o dom pelo dom, não o dom para a edificação da casa de Deus. Né? Devemos usar o dom do Senhor para salvar as pessoas e ministrar-lhes suas riquezas. B. Nossa motivação interior para servir o Senhor
é o nosso amor por Ele. Aleluia. Tem esse versículo mencionado aqui, de Êxodo. Aqui se refere a um escravo que podia sair forro, podia estar livre, né, lá no Antigo Testamento. Mas esse escravo amava o seu senhor, né? Então ele não quis sair forro. Então demonstra que ele servia esse senhor por amor, não por obrigação. É esse tipo de escravo que nós devemos ser. Nós não servimos por obrigação. Letra C diz: servirmos o Senhor deve sempre proceder dele como a fonte de bênção. Ser por ele como o meio e o poder, e ser para ele, para a sua glória. Acho que isso aqui, o versículo é Romanos 11, 36, deixa isso bastante claro, diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O perigo é quando nós já sabemos, né? Realmente é um perigo com o passar do tempo. É o nosso, entre aspas, também conhecimento espiritual, conhecimento, entre aspas, da vida. Você engata o automático, e sabe o que significa esse automático? Independência de Deus. Você passa a agir a partir de você mesmo. Você toma as decisões, você toma as iniciativas, você passa a fazer todas as coisas. Letra D diz: precisamos servir o Senhor com todo o nosso ser, segundo o conselho de Deus, coordenando-nos com os membros do corpo. Ao servirmos, temos que buscar o conselho da vontade do Senhor e estar em coordenação com os santos. Não sejamos individualistas, né? Não confie em si mesmo. Letra E diz: e precisamos usar o dom do Senhor para edificar a igreja, servindo os outros com Cristo e ministrando-lhes Cristo como graça. Isso é pastorear. Né? Você falou alguma coisa sobre visitar os irmãos? Né? O Senhor tem restaurado muitas coisas no nosso meio. Tem restaurado o que nós chamamos do pico da revelação divina. Nós temos verdades muito elevadas. O Senhor tem restaurado sobre o viver do homem Deus, pelo menos em parte. Né? Nós não somos assim pessoas caídas, mundanas, religiosas, mas o Senhor tem restaurado, pelo menos em parte. Mas urgentemente, aquilo que o Joel compartilhou, se há alguma coisa que precisamos, e isso eu falo para mim mesmo, agora eu digo para mim mesmo, é pastorear os irmãos, né? Nós temos que pastorear segundo Deus, né? Segundo Deus. Pastorear segundo Deus é estar vivendo na realidade do reino dos céus. Pastorear segundo Deus é ministrar Deus com todos os seus atributos, porque é disso que eu preciso, que você precisa. Pastorear segundo Deus não é melhorar o teu bem-estar artificialmente. Pastorear segundo Deus é te suprir Cristo como graça. É na nossa comunhão resultar no desfrute de Cristo. Senhor Jesus. Precisamos de uma conferência disso. Os irmãos me deem mais 5 minutos. Eu vou acabar, tá bom? 1. Precisamos servir como sacerdotes do Evangelho de Deus que laboram, salvando pecadores para oferecê-los a Deus como sacrifícios aceitáveis. E, por fim, apresentá-los maduros em Cristo. Romanos 15, 16 diz: a fim de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios,
um sacerdote que labora no Evangelho de Deus, de modo que a oferta dos gentios seja aceitável, tendo sido santificado no Espírito Santo. Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, ademoestando todo o homem e ensinando todo o homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem maduro em Cristo. Esse era o anseio do apóstolo. Esse também tem que ser o nosso anseio como sacerdotes do Senhor. Apresentar todo o homem maduro em Cristo. Esse termo maduro, nós vamos ver em conferências mais adiante sobre a preparação da noiva, está intimamente ligado. 2, precisamos suprir Cristo aos outros como seu alimento espiritual no tempo oportuno. Mateus 24, 45 diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente? E a quem o Senhor constituiu sobre os de sua casa para dar-lhes o alimento no tempo oportuno? Qual é o tempo oportuno? Toda vez que nós encontrarmos um irmão, é tempo oportuno. Principalmente as reuniões. Não perca essa oportunidade. Não perca. Isso é tempo oportuno. Isso vem dar sentido a esse versículo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os da sua casa para dar-lhes alimento no tempo oportuno? Não deixe os irmãos passarem fome. Compartilhe. Por favor, irmãos, compartilhem. Saia da sua cadeira. Oh, Senhor Jesus. Letra A, precisamos falar Cristo a todos os tipos de pessoas diariamente, quer seja oportuno, quer não. Ah, não sei se é hora. É hora. É hora sim. Esses versículos que estão aqui ajudariam muito. Não dá tempo de ler. Letra B. Leia você. Precisamos nos esforçar extremamente. O que é extremamente? É pouquinho? É esforçar um pouquinho? Não. É além do que você possa pensar. Precisamos nos esforçar extremamente para desenvolver o hábito de falar em qualquer reunião. Eu não vim aqui para assistir reunião. Muda o conceito, eu vim aqui para falar na reunião. Amém. Aleluia! Amém. Você veio hoje aqui para quê? Hein? Muda. Não fuja da reunião. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um? Está cheio de tem aqui, não vou ler o resto. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podeis profetizar, um de cada vez, hein, irmão? Um de cada vez, para todos aprenderem e todos serem encorajados. Aleluia! Quando eu digo isso, a luz também do Senhor tem que brilhar. Nós não falamos por falar. Nem viemos aqui para manifestar a nossa sabedoria ou o nosso conhecimento. O que eu falo é para suprir Cristo. Uma vez eu ouvi uma palavra do irmão Lee, eu nunca esqueci. Se você tem algo de vida, dê. Vida, viu, irmão? Vida. Não vem aqui demonstrar o teu conhecimento bíblico. Três. Estou acabando.
Tô nada. Puxa. Não dá, né, irmãos? 3, precisamos cuidar das pessoas com o coração amoroso e perdoador do nosso Pai e o espírito de busca e apacentamento do nosso Salvador Cristo. O amor é o caminho mais excelente para sermos e fazermos qualquer coisa para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos lembram daquela passagem de João 21, o Senhor apacentando Pedro e pedindo para Pedro apacentar. Mas a qualificação para Pedro apacentar era qual? Pedro, tu me amas? Aleluia. Tudo começa aí, irmãos. Se você ama o Senhor, verdadeiramente, você vai ser um servo fiel, que vai poder também apacentar os outros. 4, não devemos maltratar nossos irmãos, criticando, julgando ou expondo. Antes, devemos ademoestar os que vivem de maneira desordenada, consolar os desanimados, os de pouco ânimo, amparar os que são fracos em espírito, alma ou corpo, ou são fracos na fé, e ser longânimes para com todos. Sabe como é que você espanca um irmão? Não é fisicamente, é com as suas palavras e os seus comentários, entre aspas. Você espanca. Eu já vi muitos irmãos virem reclamar sobre espancamento. Eu acho um absurdo. E uma tiradinha assim, disfarçada, algo das profundezas do inferno, você chega para o irmão e fala, olha, tem uns irmãos falando aí que não aguenta mais ouvir você compartilhar. Ninguém falou para ele, é ele mesmo, é o ego dele. Ele usa o subterfúgio, se esconde como que se alguém tivesse falado. Vocês estão achando isso impossível? Esses ouvidos aqui ouviram isso. E o irmão ofendido, espancado, veio, irmão, poxa, está sentindo a tua falta. Aí ele pôs para fora isso. Mais que um. Irmãs também. Que terrível. Mediante qualquer envolvimento com o mundo, tornamos-nos inútil o dom do Senhor, desperdiçando sob o pretexto de certas desculpas terrenas. O versículo aqui é 25:18. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. O Senhor te dá. E por alguma desculpa, você esconde na terra. A terra é o mundo. Cuidado com as armadilhas, principalmente daquelas que te ocupam profissionalmente. Principalmente hoje em dia. Facilmente vai fazer você enterrar o teu talento. Acabou, irmãos. É muito tempo, tem muita coisa ainda para falar. Né? Senhor Jesus. Só o item F e parei, tá bom? Só o F. Nossa obra e labor pelo Senhor no Evangelho não são pela nossa vida e habilidades naturais, mas pela vida e poder de ressurreição do Senhor. A ressurreição é o princípio eterno em nosso serviço a Deus. Quando que você desfruta de ressurreição? Fala para mim. Não há ressurreição sem morte. Se você ler os versículos que estão aí, você vai ver Paulo dizendo que desesperou-se da própria vida. Uau! E isso fez com que ele conhecesse o Deus que ressuscita os mortos. É com esse Deus, com essa vida, que ele servia os irmãos. Isso é um servo fiel. Aleluia!
Senhor nos abençoe. Vigilantes na vida e fiéis no serviço. Nós não servimos sem vida e também não temos vida sem servir. Nós somos aquele que buscamos a vida para servir e servimos com vida. Aleluia!